Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Peço na confiança que deixe seu like e assista o vídeo até o final, pois pode salvar sua vida. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Você vive em uma época como nenhuma outra. Você vive em uma época em que há uma grande apostasia. Você vive em uma época em que o bem é vencido pelo mal. Você vive em uma época em que os homens amam as trevas em vez da luz, porque suas ações são más. Você vive em uma época em que as fronteiras divinas foram removidas pela própria estrutura da sociedade. Você vive em uma época em que o amor de muitos esfriou. Você vive em uma época em que homens e mulheres adoram o dinheiro. Mamon. Você vive em uma época em que a humanidade adora no altar de Baal e Moloque. Você vive em uma época em que a humanidade está sendo preparada para adorar o anticristo e aceitar sua marca. Você vive em uma época em que homens e mulheres são mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Você vive em uma época em que a humanidade adora no altar do amor próprio, adoração própria e exaltação própria. Você vive em uma época onde os espíritos imundos prosperam. Você vive em uma época onde os principados, os poderes, os governantes das trevas e da maldade espiritual em lugares altos habitam. Você vive em uma época em que a sedução é algo comum. Você vive em uma época em que os demônios e o diabo estão presentes. Você vive em uma época em que a profecia bíblica está se desenrolando diante de seus olhos. Incêndios sem precedentes, vulcões em erupção, tempestades, furacões, guerras e ameaças de guerra. Você vive em uma era de engano, uma época em que os fundamentos da verdade estão constantemente sob ataque. Você vive em uma época em que as próprias instituições, que deveriam ser pilares de luz, são frequentemente infiltradas pela Igreja das Sombras. Meus queridos irmãos, não estão isentos dessa infiltração. Estamos testemunhando um tempo em que dentro das paredes sagradas de nossos santuários, há uma presença sinistra que espreita. Há demônios em algumas igrejas. Não se trata das possessões demoníacas teatrais que vemos nos filmes. Não se trata de pessoas levitando ou de aparições estranhas, mas é algo muito mais sutil e muito mais perigoso. São os demônios das falsas doutrinas, das verdades distorcidas e dos ensinamentos enganosos de natureza demoníaca. Você já se sentou em um banco de igreja ou ouviu um sermão online e sentiu que algo não está certo, que o que você está ouvindo simplesmente não se alinha com as Escrituras? É porque há uma batalha, uma guerra espiritual travada dentro das próprias paredes da igreja. É uma guerra insidiosa, onde o inimigo não vem com forcados, mas com palavras suaves e ensinamentos carismáticos que levam muitos ao erro. Quero levá-los a uma passagem na Bíblia, 1 Timóteo 41, onde nos avisa que o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. E não é o que estamos vivenciando? O que muitos de nós estamos presenciando é justamente isso. Tem muita gente que está caminhando na direção do inferno e não tem ideia alguma que estão neste caminho. Acreditam sinceramente que estão destinados ao céu, mas tragicamente estão enganados. Consideram-se filhos de Deus, mas esta crença é equivocada. A razão para este grave equívoco é que estão a dar ouvidos aos ensinamentos dos demônios e não à palavra de Deus. As Escrituras de Deus falam claramente sobre a realidade do inferno e os critérios para a entrada no reino dos céus. Em Mateus 7, 21, 23, existe uma advertência séria do próprio Jesus, que diz que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esta passagem revela que a aceitação verbal por si só é insuficiente sem obediência à vontade de Deus. Isso é o que você precisa saber antes que este ano termine. Guarde as palavras desse vídeo no seu coração e não se engane com falsas promessas e falsas doutrinas. Ficamos por aqui e espero ter sido instrumento de Deus
e ajudado você a abrir seus olhos. Deixe seu comentário e seu like. Se inscreva no canal e marque o sininho para as notificações. Que a paz esteja sempre em vossos corações. Amém.